É isso aí, meus amigos. Vamos começando mais um Sala de Visitas desta noite de segunda-feira. A minha convidada é a jornalista, apresentadora Lívia Fernanda. Ela vai compartilhar um pouquinho da sua trajetória com o jornalismo, experiências no audiovisual e lembrando que a live vai ficar disponível no YouTuber Thiago Comunicador e logo logo estará no Spotify, no podcast Sala de Visitas. Bom, coloquei aqui a foto da convidada. É interessante também que vocês dêem um feedback se o som tá bom, se a imagem tá boa. Aí o Instagram vai informando, né, que estamos ao vivo. Vamos aguardar a nossa convidada, Lívia Fernanda. Dudu Rogers, boa noite a todos. Valéria, boa noite também. Ângelo, boa noite. E você que está aí também no YouTube, se inscreva, dê seu like no canal Thiago Comunicador. Bom, enviei o aviãozinho para ela e vamos aguardar. Alô Milton, seja bem-vindo também. Opa, chegou a nossa convidada e agora a música vai parar. Vamos, Fernanda. Parou? Vamos lá. Aguardar. Opa, Olá, como vai? tudo bem? Tudo bem. Agora eu quero saber aqui se o meu som tá bom pra você, a imagem tá boa pra você? Não, tá tudo ótimo, tá perfeito aqui. Você também me ouve bem, todo mundo? Sim, perfeitamente. E eu quero aqui agradecer por aceitar o convite. Muito obrigado. Obrigada a você por ter me convidado. Bom, hoje vamos falar bastante aqui sobre a sua trajetória, a sua carreira. E já para começar a nossa rodada de perguntas, a partir de qual momento que houve o interesse pela comunicação, pelo jornalismo? Compartilha com a gente. Bom, então, a história assim, ó, bem sincera, tá? Sim. Eu era bem, assim, eu sempre fui um pouco artística, né? Sempre toquei teclado e eu queria ser atriz. Então, o maior sonho era ser atriz, mas na época, enfim, não investi, né, nos meios da atuação. E aí decidi fazer jornalismo quando chegou aquela época da faculdade. No jornalismo, dentro do jornalismo, eu também sempre eu sempre soube que eu gostaria de seguir no jornalismo audiovisual, seja de televisão, seja de rádio, o que envolve a fala. Não sei se foi para saciar um pouco daquela minha vontade reprimida de atriz Sim. de atuação, né? Porque você ser um apresentador, você também atua bastante. Para você dar uma notícia triste, feliz, você tem que impostar sua voz, você também tem que interpretar. Então, eu sempre segui, fiz os cursos e tentei direcionar a carreira nesse jornalismo audiovisual. Foi assim que tudo começou, né? Então, foi na faculdade que eu tomei, de fato, essa decisão. Sempre gostei também de contar histórias, sempre fui mais comunicativa. Então, eu acho que tem tudo a ver. Eu costumo dizer que se eu fosse depender de ser médica, que é uma profissão assim, que eu acho que é a profissão que eu iria matar o paciente. Se eu fosse depender de ser alguma engenheira que tivesse que mexer com matemática, eu também iria derrubar o edifício. Então, assim, essa é a profissão que nasceu para mim, eu nasci para ela. Enfim, a vocação. Exatamente, exatamente isso. Bom, e a partir daí, definiu a faculdade, os rumos, quais foram os desafios para conquistar o espaço? Que não é fácil também, né? Não, não. E também não foi assim de imediato, né? É o que eu costumo dizer, muitas pessoas novas também. Eu sou nova, tenho 28 anos também. Minha carreira, se for comparar os grandes jornalistas, ainda é né, curta. Tenho muita coisa para viver ainda. Jornalismo é uma profissão de credibilidade. Então, para chegar aqui onde eu estou, foi questão de persistência, né? E como eu disse, não aconteceu como eu gostaria que tivesse acontecido, né? Eu me formei na faculdade, eu comecei na previsão do tempo, na Climatempo, inclusive você entrevistou a Mayra de Jaime. Sim. Nós começamos no mesmo dia a trabalhar na Climatempo,
no mesmo dia, as duas estagiárias, na mesma função. Assim, a Mayra é uma grande amiga minha. E nós começamos juntas. Então, comecei na previsão do tempo, o que me deu essa oportunidade de ter o contato com o vídeo pela primeira vez. Então, eu fiquei muito imersa, né, nesse assunto de meteorologia, sustentabilidade. E aí eu me formei e fui para os Estados Unidos. Sempre com o objetivo de melhorar o meu potencial como jornalista. Então, eu queria o quê? Eu queria ser fluente em inglês. E eu já tinha tentado diversos cursos, eu falei, meu, acho que eu só vou falar fluente se eu viver lá, se eu vivenciar, se eu for obrigada a me virar naquele país. Eu fui. Foi uma época incrível. Lá eu também batalhei, tive a oportunidade de fazer o curso na New York Film Academy, que é Broadcast Journalism, que na tradução é jornalismo de televisão. Sim. E aí, lá eu tive essa imersão no 360, no que eu chamo, né, do audiovisual, que é você produzir, você filmar e você editar até entregar o produto final ali, seja uma grande reportagem, uma nota coberta, enfim, uma entrevista. Então você consegue ter a ideia do todo desse processo. Voltei para o Brasil, trabalhei na Antena 1, na Rádio Antena 1, já cuidei do conteúdo audiovisual também da Antena 1. Voltei para uma empresa de previsão do tempo para tomar meteorologia. E nessas empresas eu justamente fiz isso, né? Essa produção de conteúdo. Cuidei disso. E aí, foi na Somar que eu, cobrindo férias de uma meteorologista, a Jovem Pan é cliente da Somar, que eu cobri as férias dessa meteorologista, eu consegui essa chance, né? Quando surgiu a vaga, é claro. A Marcela Arral, da CNN, era âncora do Jovem Pan agora, ela foi para a CNN, Sim. vaga, e eu fui pleiteada nessa vaga, fui escolhida. E estou na Jovem Pan até agora, né? Deve ter feito 1 ano e meio, vai fazer 2 anos, eu sei que em outubro. A gente está aí. Então, ter uma vivência no exterior trouxe uma bagagem para você, né? Exatamente, sim. Uma coisa também que eu gosto muito, e que eu estou inclusive me especializando, mas sempre gostei, é de jornalismo internacional. Mas porque eu gosto de história, de geopolítica, e essa vivência no exterior também abriu muito os meus olhos, entendeu? Eu morei em New Jersey, mas muito próximo a Nova York. Lá a gente diz que é a capital do mundo, então tem pessoas de todos os lugares do mundo, de todas as culturas, costumes, crédulos, políticas. Então, você acaba abrindo muito a sua mente, conhecendo essas pessoas e entendendo o mundo, saindo, às vezes, de uma caixa que a gente tem aqui no nosso país. Então, hoje eu quero me especializar cada vez mais, né, no jornalismo internacional, para entender essa movimentação geopolítica que está acontecendo, né, das disputas das hegemonias entre Estados Unidos, China, Rússia. Então, estou cada vez mais imersa nesse assunto. E ajudou muito. Eu, assim, um conselho que eu dou, quem puder, se puder fazer um intercâmbio, da forma que for, tá? Seja para estudar ou trabalhar, vá, porque é uma experiência incrível, incrível. Além de aprender outra língua, né? Muito bem. E existe diferenças entre o jornalismo do Brasil e o nível internacional? Existem, sim, existem algumas diferenças. O jornalismo nos Estados Unidos, ele é bastante direto, como a gente pode dizer assim. A CNN faz um modelo até que muito bacana, assim, com a CNN americana, né? A CNN do Brasil pega muito o modelo, claro, da CNN americana. Mas é um jornalismo mais direto, tem muito ao vivo nos Estados Unidos. E eu acho que não floreia tanto uma reportagem quanto a gente floreia aqui, entendeu? Essa coisa de debate também é algo que já tinha lá há muito tempo, já acontecia e veio para o Brasil também. A Jovem Pan é uma emissora que investiu muito nessa questão de debate, colocar duas opostas sobre um mesmo assunto. A CNN também faz isso, né? Enfim, para o telespectador, o ouvinte, tirar próprias conclusões sobre aquele determinado assunto. Então, essas são as principais diferenças que eu percebi na época, né? Morando lá, hoje eu também tento acompanhar os portais, os sites do exterior, né? Então, essa é uma das principais diferenças. Muito bem.
E nas experiências também, sobre previsão do tempo, né? Você esteve lá no Clima Tempo. É difícil dar uma previsão de tempo? O que que é necessário também? Que a gente vê assim, tudo bonitinho, explicando, mas há ali uma técnica, enfim, uma questão de hábito e experiência também. O que que você pode deixar também de experiências nessa Sim. fase? Então, eu também costumo dizer que a atmosfera é a natureza, né? A natureza ela é incrível, a atmosfera ela tem uma coordenação também incrível. Principalmente aqui em São Paulo. De onde você é, Thiago? Rio, Rio de Do Rio. Janeiro. Então, calor, calor e muito calor. Mas, principalmente aqui em São Paulo, as pessoas costumam dizer: nossa, esse tempo é louco, esse tempo é maluco. Não, o tempo ele não é maluco, ele é muito coordenado. A gente que acaba não prestando atenção ou não acompanha ele e não entende, né? Principalmente no outono. E a gente sai cheio de casaco aqui em São Paulo, né? Que tem a grande amplitude térmica. Aí, ao longo do dia, faz aquele calor, você tira aquele monte de roupa, à noite, pum, já tá frio de novo. Ou então, você sai com as 4 estações, né? Chove, faz calor, faz frio. Mas isso a atmosfera, ela é coordenada. E o Brasil é um país continental, né? Ele é muito grande. E, por exemplo, o inverno aqui em São Paulo é muito diferente de um inverno nordestino. O inverno no Nordeste, no Norte, significa chuva. Aqui no Centro-Sul, né, que pega os estados do Sudeste, principalmente do Sul, aí sim as temperaturas caem. E realmente, assim, é uma frente fria que passa, ela muda o tempo, aí vem o sistema de alta pressão, que é nada mais, nada menos que uma massa de ar seco, que deixa o tempo super seco. Se é inverno, vem acompanhado de uma massa de ar polar, por isso que faz muito frio, mas se é verão, só ar seco, não vem acompanhada de massa de ar polar. E tudo isso é uma coordenação. A frente fria, ela vem, ela quebra aquele período seco, chove, ela vai embora, ela se afasta para o oceano. E ela vai fazendo esse ciclo dela. É que a gente, aqui em São Paulo, né, estou usando de referência, no Centro-Sul, né, a gente aqui em São Paulo, no Sul, nós somos suscetíveis às mudanças desses sistemas meteorológicos, né? Mas quem está no Nordeste também entende muito bem o regime de lá, que são as ondas de leste, que levam as áreas de instabilidade, principalmente para a costa leste nordestina. Agora, quem está mais no sertão sofre mais com a falta de chuva. Mesma coisa no centro-oeste, Cuiabá. É super seco, né? Distrito Federal, Goiás, Cuiabá. É super seco, muito quente. O inverno, para eles, também tem um outro significado, que é de secura total, total. A umidade relativa do ar vai lá embaixo. Então, eu falo tudo isso, né? Está muito enraizado em mim, que a clima tem dessa experiência, a Somar Meteorologia também, mas para dizer que a previsão do tempo, então, não é difícil. É só você entender a coordenação da atmosfera e você consegue transmitir isso de uma forma que o público entenda, né? Igual eu falei, tem uma Entendi. questão, imagina que isso, uma massa de fica seco, né? Não chove, umidade relativa do ar fica baixa. Então a gente tem essa missão. Os meteorologistas também, por todos que eu passei, são incríveis, eles explicam, eles são didáticos, e a gente leva isso para o público, né? Tem muitas pessoas assim que são super apaixonadas no tempo, foi uma época muito bacana da previsão do tempo, e que, assim, eu tenho muitas saudades. Eu realmente sou muito grata, assim, por esse começo na previsão do tempo, que me deu mais noção também de sustentabilidade, de meio ambiente, que eu gosto bastante, e que eu acho relevante até para o nosso futuro, né? Porque eu acho que esse assunto de aquecimento global, da nossa responsabilidade, é sim algo sério que a gente tem que dar muita atenção, porque nós somos parte do meio ambiente, nós somos parte desse ecossistema, a gente não vive, entendeu? A gente precisa respirar, comer, beber. Se você perceber, você depende de todos esses recursos da natureza. Então a gente tem que respeitar, né? A Rosana Jatobá, que é uma jornalista que eu adoro, né? Eu amo, Sim. tive a oportunidade de entrevistá-la 2 vezes e conhecer ela em outras também oportunidades. Uma vez, ela me deu uma entrevista sobre o furacão Catarina, que foi o primeiro furacão que atingiu o Rio Grande do Sul, entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Eu fiz um especial de 10 anos desse fenômeno, que foi o primeiro e único furacão que atingiu o Brasil. E aí a Rosana Jatobá, ela disse nessa entrevista, tá disponível no YouTube, tá? E nós não somos uma parte dissociada do meio ambiente. E essa frase me marcou bastante, né? Essa reportagem, ela é bem legal. Quem for assistir, por favor, não repare, tá, gente? Faz muito tempo que eu fiz aquilo. O cabelo não tá legal. Mas o conteúdo no todo é bem bacana. E tem lá a Rosana Jatobá, que é também uma grande referência. Se você for perguntar de referências, a primeira que eu vou falar aqui é a Rosana Jatobá.
Bom, já citou em questão da experiência ampla, né? Como previsão do tempo, a Rosana Jatobá, mas outros profissionais, quais são as referências? Tá, hoje, né, que... E claro, e aí eu acabei saindo, né, da previsão do tempo, todo esse conhecimento eu carrego comigo, já utilizei também em várias entrevistas, por exemplo, quando eu vou falar de assuntos como racionamento de água, aumento de energia, seca, aumento do preço dos alimentos, tudo isso envolve o tempo. E tudo isso é algo também que a gente falava muito relacionado ali na meteorologia, né, uma análise como o tempo impacta essas coisas pequenas do nosso dia a dia. Então, até quando eu vou fazer entrevistas desse tipo, hoje, né, que eu estou ambientada no Hard News, eu uso esse conhecimento. Mas aí você me perguntou dessas referências. Mona Lisa Perrone é uma referência para mim. A jornalistas jovens, Joana Treptow também eu gosto bastante. Sim, Rosana Jatobá, como eu já falei, dos homens, Márcio Gomes, Renata Vasconcelos, clássico, maravilhosa, Renata Vasconcelos. Jornalistas também da Globo News, que eu gosto bastante, a Natuza Neri. Nossa, eu escuto o podcast Papo de Política também. Não perco um, fico muito bem informada. Então, o Brasil tem grandes profissionais, né? Jornalistas, e assim, a gente tem que se inspirar, respeitar, e cada um tem um jeitinho, e todos agregam muito. Muito bem. E fala também um pouquinho das experiências com locução comercial. Ah, é verdade. Bom, eu fiz um curso de locução no Senac também, quando eu voltei para o Brasil. Curso bem bacana no Senac, muita gente assim que eu converso da área também já fez. E já consegui fazer algumas propagandas, por exemplo, para o Itaú, para o IT, do Itaú, que é um aplicativo, Todos pela Saúde também, do Itaú. Inclusive, uma pessoa entrou aqui na live, eu não sei se ele está ainda, que é Cezinha, ele é lá da Jovem Pan e ele me ajuda muito, é um locutor incrível, né? Eu não sei se ele está na live, mas se ele tiver, dá um oi aí, Cezinha. Ok. Ele é incrível. E aí, bom, enfim, locução comercial, né? Eu faço também esse trabalho, serve também como um complemento. Eu tento não ficar enraizada em só uma coisa. Eu faço um pouquinho de tudo. Então, todas essas experiências são muito úteis para a gente seguir, né, na profissão, englobando tudo que é comunicação, entendeu? Então, Verdade. portfólio também, quem quiser olhar, tem aí no meu Instagram, é só entrar ali no link que tem no Instagram, na minha bio. Aí vai poder conferir lá o meu SoundCloud. E também conheci pessoas incríveis nesse meio. Quando eu trabalhei na Antena 1, né, tive a oportunidade. Roberto Renato é um cara muito bacana, um locutor incrível. O rádio é incrível, né? Quem mais? Vanessa Calheiros, Gisele Souza, que tá na Mix. Pessoas incríveis que me ajudaram com diversas dicas. E é aquela coisa também, né? Quanto mais você pratica, mais você se dedica, mais você estuda, melhor você... Então, o que tá muito em alta hoje e que é a tendência na locução comercial é a locução natural. É a forma como você consegue ligar e deixar a sua audiência próxima a você. Então, é a locução natural. Né? Coisa mais de uma voz impostada daquele apresentador dos anos 80, assim, aquela coisa envolvente. Isso na locução comercial, tá? Já não funciona. Você pode reparar em diversos comerciais americanas. Tem uma moça que ela é muito boa, Moni Clias. Ela foi minha professora e ela é também um exemplo muito bom desse segmento na locução comercial, de falar uma locução mais natural, falada, como a gente está conversando aqui, entendeu? Sim. Só que envolve, Um bate-papo. exatamente, envolve também muita técnica para você chegar nessa locução natural. Porque é engraçado, quando a gente vai fazer uma locução, automaticamente a gente já quer impostar a voz, já quer fazer um negócio, assim. Então, você desconstruir isso também é um trabalho. Verdade. Envolve também muito a linha daquele velho conceito de surpreender também, né? Sim, exatamente. Bom, e também conta também as experiências de roteirista e diretora também? Sim, isso é algo recente, né, que eu estou exercendo ainda, porque ainda não acabou, mas a gente está numa reta final. Como eu te disse, eu gosto de trabalhar em, como que eu falo, fields, não, em diversas áreas, né, dentro da comunicação. Eu amo apresentação, reportagem, mas eu também mexo com opção comercial, roteiro, direção.
Então, é contar histórias, né? Então, recentemente eu tive uma experiência muito bacana, estou tendo, de roteirizar uma série de 6 episódios de um canal do YouTube, se não me engano, assim, falo sem pestanejar, o maior canal de aviação do Brasil, chama Aviões e Músicas, que é do Lito Souza, também quem quiser, quem tiver curiosidade, só olhar Aviões e Músicas, quem gosta de aviação, né, é incrível. E ele, enfim, Lito Souza, passou por um processo de tirar brevet de piloto e a gente contou isso numa série de 6 episódios. Tem uma história incrível, porque a história de vida dele é incrível. Então foi uma experiência muito bacana. É um trabalho extenso, minucioso e é muito trabalho, né? São 8 meses nesse projeto. Vai estrear agora em julho. A gente está nessa reta final. Não sei se é o começo, se é o meio, se é essa finalização. Que a gente pega todo o tratamento, né, de cor, de áudio, todos os detalhes do GC, da vinheta, dos créditos, enfim, todos esses detalhes a gente tem que ir montando e a revisão de cada vírgula, de cada cena que entra, é coisa assim de time, entendeu? De milésimos, né, de segundos ali na timeline que você vai ajustando para daí ficar aquela coisa bem incrível e natural para quem assiste, né? Se ela se emociona, algumas pessoas assistiram o trailer e ficaram super emocionadas, escreveram lá no YouTube. Então, se isso aconteceu, é porque atingimos o objetivo. Se a pessoa assiste, sente, se emociona e cativa, é porque, poxa, essa história tá tocando alguém, né? Então, essa foi uma experiência incrível. Opa, acho que voltou. Opa, Roteirizando sim. essa série do Aviões e Músicas é algo que, assim, ó, ficou aberta para fazer outras também. Estilo de documentário, eu gosto muito também, né? Então, é isso. Olha, você falou que faz de tudo um pouquinho, o famoso 360. Mas aí, hoje em dia, é um conceito que a gente ouve bastante, é o profissional multimídia. Hoje, o jornalista, para se reinventar, ele tem que acompanhar esse conceito, ser um multimídia também? Sim, eu aconselho que sim, né? Porque, por exemplo, nas redações, o que a gente percebe fala que as redações estão ficando mais enxutas. Então, aquele profissional que consegue ir para a rua, às vezes com um celular, vídeo repórter, e consegue pegar um bom ângulo, entende de luz, né? Consegue entregar esse material em vídeo de uma forma assim bacana, honesta, é um profissional que nas redações vão valorizar mais ou vão escolher, né? É um diferencial. Então, hoje é possível a gente fazer uma reportagem com o celular. Antigamente você tinha que ir com câmera, com cinegrafista, né? Com câmeras gigantescas. E hoje não. Eu, inclusive, fui cobrir a eleição municipal do ano passado, aqui em São Paulo, cobri um candidato na escola, no dia da votação, com o celular. E fiz entradas ao vivo, gravei as imagens do VT, filmei ele chegando, é aquela correria e com o aparelho na minha mão. Né? Então, tendo essa noção, é o que eu aconselho a todos os estudantes, tendo essa noção de imagem, de enquadramento, de luz, já é assim um grande passo para numa redação você também ter ali um plus para seguir, entendeu? Se você tem uma noção até mesmo de edição, isso é muito bacana, né? Porque o vídeo é isso, é uma história em imagens, né? Ler matérias escritas com as palavras, o vídeo é isso, você tem que conversar em imagens. Então, ter essa noção, esse estudo aí, ele é bem bacana, viu? Bom, reportagem de rua eu acho que é um grande desafio e também forma o jornalista. Fala um pouquinho também das experiências. Sim, exatamente. Olha, eu arrisco dizer que eu admiro muito todos os repórteres de rua, que ser repórter é talvez mais difícil que a apresentação, eu arrisco a dizer, viu? Por quê? Lá na rua você, claro, você tem que ir atrás do fato, você tem que reportar aquilo para sua audiência, né, correspondente aos fatos, com responsabilidade, e você tem todas as adversidades que existem na rua, né? Você tem todo tipo, desde pessoas, tempo, barulho, o nervosismo, a concentração, esse é o principal, né? Você tá ali, câmera, você tem que dar uma informação e às vezes tem um monte de barulho de ônibus, de avenida, de moto. Então, é um trabalho
assim, que eu aplaudo, eu acho incrível todos os repórteres, que é um trabalho, assim, muito difícil. E muito gratificante também, né? A rua te dá uma bagagem muito boa. A rua, acho que também todo jornalista que quer, né, quer ser jornalista de televisão tem que passar também pela rua, porque cria um casco, assim, gigante, né? Você passa por essas adversidades, você cria uma capacidade de falar e de entender o assunto também. Porque imagina, você está numa coletiva, você recebeu aquelas informações, primeiro que todo mundo, claro, você vai reportar, né, aquela coletiva, e você vai falar, por exemplo, de vacinas. Esse trabalho é muito legal, né, que o pessoal faz nessas coletivas agora que estão tendo aqui, falando em São Paulo, exemplo, tá? E você recebeu aquela informação, você tem que reportar aquilo. Então você tem que ter prestado atenção ali na hora, ter colocado os dados certinhos ali na hora, para você, em poucos minutos, entrar ao vivo para milhares de pessoas e falar, pô, a sua vez na vacinação vai chegar. É responsa, né? É responsabilidade, bastante. Muito bom. E a pauta é um elemento muito sagrado, né? É sagrado para o jornalismo. E quais foram as pautas assim que chamou a atenção na sua trajetória? Olha, eu costumo falar assim, né? Como eu te disse, eu tenho 28 anos, sou nova ainda. O maior case para mim é a pandemia. O maior case. Eu lembro do dia, eu estava de plantão quando teve a confirmação da primeira pessoa com coronavírus aqui em São Paulo, né? Que foi um senhor lá no Albert Einstein. Eu estava de plantão e a gente ligando lá para o Ministério da Saúde em Brasília para saber se era verdade, se estava confirmado ou não. Então, é, desde esse dia, a nossa vida mudou. Todo mundo, né? Do jornalista, de toda a sociedade, mudou muito. E desde então vieram os desdobramentos, todos, né, entrelaçados e em cima dessa pandemia, tanto os embates políticos, científicos, o que é esse vírus, enfim, tudo que a gente está assistindo até aqui, não só no Brasil, no mundo. Então, o maior case que eu posso te falar é a pandemia. Eu estava de plantão, eu lembro exatamente. Eu lembro quando essa pandemia começou em Wuhan, na China, que a gente pegava lá nas Verdade. notícias, e aí lá em Wuhan, na China, e falava, tem um vírus, tal, e tá fechando Wuhan. E a gente falava, não, isso aí não vai chegar aqui, né? Pelo amor de Deus. Né? Todo mundo assim. E é isso que chegou primeiro, e hoje, infelizmente, são 500 mil mortos aqui. Então, tudo que sucedeu, essa pandemia, me marcou bastante. Outra coisa que me marcou, agora olhando também para essa experiência de jornalismo, de editoria internacional que eu falei para você. Vou colocar para carregar aqui, tá acabando, já pensou, acaba. Pronto. Opa, ok. Eu estava falando, né, jornalismo internacional. Sim, sim. Que também me marcou, por exemplo, foi a corrida eleitoral dos Estados Unidos também, né? Quando eu estava de plantão também, ó, os plantões, acontecem muitas coisas nesses plantões memoráveis. Quando o Joe Biden foi eleito ali, né, numericamente, né, no estado da Pensilvânia, se não me engano, ou Georgia, acho que foi Pensilvânia, que ele atingiu um número suficiente de delegados para se eleger, né, matematicamente ali no Colégio Eleitoral dos Estados Unidos. Isso foi algo também que estava acontecendo ali ao vivaço, a gente estava ao vivo no rádio, eu e um outro âncora, e o negócio foi acontecendo e a gente tem que ficar ali ó, em cima de todas as informações que vão chegando, a produção. Isso é uma adrenalina muito legal também, viu? Dá um super frio na barriga, mas é uma adrenalina muito legal. Você sai morto, mas você sai assim, ó, é gratificante. Então, isso foi muito marcante. Depois, a posse dele também. Toda essa corrida eleitoral, eu posso dizer que um case, assim, da minha pequena carreira, foram coisas que me marcaram justamente pela responsabilidade, pela adrenalina e o peso, a responsabilidade, né, que você tem de dar aquela informação. Mas a pandemia é o grande case que eu tenho. Muito bem. Eu falo assim, trajetória, mas vai se formar, vai se consolidar, já está se consolidando pelo seu trabalho, que é muito bom, e eu acompanho também. Mas eu digo também, porque uma amiga falou, que trabalha em rádio, que, por exemplo, um ano de rádio é como se fosse mais de um ano, pelos aprendizados, né? Que é constante do rádio. O que você pode aprender também nesse veículo de comunicação, que é fascinante? Sim, o rádio ele é improviso, né? O que você ganha ali no rádio
você não ganha na televisão, são veículos diferentes, né? Então, o rádio, ele é improviso, ele cativa, ele é proximidade, ele é a conversa falada, né? Então, principalmente antigamente, quando a gente só tinha a voz, né, e a gente ouvia o locutor e ficava imaginando como que ele era, e se tornava, assim, um amigo, né? Talvez nossos pais podem falar isso muito melhor. Eu também nasci em 1993, eu lembro bastante do rádio. Você cria essa proximidade com o locutor. E o rádio é meio que sem script, né? Você não precisa cobrir com imagem, você tem que dar aquela informação. É um veículo extremamente veloz, justamente por conta disso, né? Hoje eu não sei se é o Twitter ou se é o rádio mais veloz, mas por muito tempo foi o rádio, deve ser ainda, justamente por conta disso. Eu lembro, mas eu era bem mais nova, pré-adolescente, que teve um apagão aqui em São Paulo, ou no Brasil, foi um super apagão, não lembro o ano. Mas eu lembro de uma coisa, tá? A síntese é que só o rádio funcionava. A televisão não funcionava, porque não tinha energia. Só o rádio funcionava, e eu lembro que eu fui no carro, dentro do carro com o meu pai, pra gente conseguir ligar o rádio do carro e conseguir ouvir e entender as coisas que estavam acontecendo, né? Desse super apagão. E aí depois, eu lembro, eu era criança, eu lembro também das pessoas falando dessa velocidade do rádio, e eu já ouvi isso também como um case ao longo da minha vida aí na faculdade, na vida acadêmica, desse case. Aí ó, alguém falou aqui, ó, em 2000, eu já tava em 2000. 2000, eu tinha 7 anos, gente, em 2000, tava na primeira série. Mas olha como eu lembro, de eu indo no carro com meu pai para ligar o rádio para conseguir ouvir, porque ele queria saber o que estava acontecendo. Então, o rádio ele é extremamente veloz, ele é um veículo, assim, de fato, ele é muito apaixonante. É uma honra também ter começado no rádio. Bom, e hoje você está na Jovem Pan, que é uma referência, né, em avanço de tecnologia. E como é que você analisa também essa convergência midiática, né, a transformação? Hoje o rádio está no YouTube e está em todos os lugares. Ah, Qual é a exatamente. análise sua? Exatamente isso que você falou, né? A convergência midiática. Acho que essa é a grande missão da Jovem Pan, dos dirigentes da Jovem Pan, né? Você ter essa oportunidade aqui. Eu tô aqui segurando o celular e é exatamente isso, de ter aqui na palma da minha mão, onde eu estiver, a informação, a notícia, o conteúdo que eu quiser. E a Jovem Pan saiu pioneira, né? Liderou e está liderando, está investindo muito também na Panflix, que são estúdios muito bacanas que estão sendo construídos. A Jovem Pan também quer fazer um canal 24 horas, de all news, hard news, 24 horas, e vai também justamente mirar essas multiplataformas, né? Então, é a tendência, e muitas pessoas, né, muitos especialistas até dizem que a televisão ela demorou um tempinho para poder entender isso e também se adaptar a esse novo modelo, né? Então, a Jovem Pan liderou, mas muitas outras também fazem um trabalho excelente também, a CNN Brasil. Então, se você quer ficar inteirado, entra lá no Instagram de todas, né? Do G1, da CNN, dos jornais impressos, Estadão, Folha, Valor Econômico, né? Tem nas mídias sociais as informações, e você quer saber mais, aí você entra no veículo fazendo essa convergência, né? Não é que quando a televisão chegou, disseram que o rádio ia morrer, né? Não morreu. Então agora a internet chegou, muita gente disse que a televisão ia morrer, mas não vai morrer, todas se convergem, todas podem conversar entre si e cada uma tem a sua peculiaridade, a sua magia. É isso. Bom, aumentou um pouquinho assim o sentido da preocupação na questão da estética, porque hoje a gente pode muito bem abrir o YouTube e acompanhar vocês, ver o rosto que está ali, né? Além da voz. Aumentou um pouquinho essa preocupação de, enfim, se cuidar mais, esses recursos que a televisão também é assim. Ou, vamos assim, é rádio. Tem alguma Sim, cobrança? tem, porque não sei se você já ouviu falar em branding pessoal. Branding pessoal é a forma como nós nos apresentamos, né? Do nosso físico, tanto nas nossas roupas quanto na nossa aparência. Tudo isso passa uma mensagem. Tudo é comunicação. Sem você falar um A, você está comunicando. Então, isso também vai da sua postura, vai da forma como você se veste, como você gesticula.
tudo isso conta bastante. Então, na televisão, claro, isso é uma parte muito importante nessa parte da estética e faz parte ali da sua comunicação, ela completa aquele todo. É uma coisa assim coordenada. Costumo dizer também que é um 360, entendeu? Você tem que prestar, na televisão, você tem que prestar atenção na sua informação, principalmente, mas na forma como você vai passar, no seu gestual. O seu cérebro, ele tá aqui pensando se você está fazendo muitos movimentos com a mão, se você está fazendo pouco, se é uma notícia mais acelerada, né? Aquela tipo hard news, breaking news, perdão. Você automaticamente você começa a gesticular mais, porque automaticamente você já fica mais nervoso. Agora, se é algo mais brando, o seu gestual também muda. Até a forma como você prende o seu cabelo vai conversar com a roupa que você está naquele dia. Então, se no caso da Jovem Pan, né, que é a rádio que virou TV, enfim, com essa convergência midiática que as pessoas agora podem ver a nossa imagem, existe sim essa preocupação. Né? Existe também essa preocupação de todos, existe essa cobrança. Inclusive, na Jovem Pan tem sim maquiadores, figurinistas, cabeleireiros, porque faz parte do todo, né? É uma composição. Muita gente, às vezes, vê em algum telejornal, um repórter, um apresentador, estão sempre bem arrumados ou estão passando uma mensagem, mas é porque aquilo é um componente do todo, do trabalho, da mensagem. Muito bem. Olha, uma pergunta aqui de uma pessoa muito queridíssima e super profissional. A Paula Soares faz a pergunta: qual foi o maior desafio da sua carreira? Abraços. Ó, eu falei da Mayra, né, que a gente começou no mesmo dia Sim. naquele tempo. A Paula, que eu chamo de Paulinha carinhosamente porque é minha amiga, também. A gente começou ali na mesma época, ela estava antes, mas ela está até hoje na Climatempo. Ela faz um trabalho incrível também na Band, na Bandeirantes. E assim, se você quer falar de tempo e entender tudo que envolve o tempo, né, e suas consequências na vida das pessoas, fale com a Paula Soares. Então, feito aqui os meus elogios à Paula, que é uma super amiga. Perguntaram o desafio, né? Sim. A minha Pergunta dela? Isso. Olha, vou te dizer que acho que todos os breaking news, quando eu estou ao vivo, são um desafio. Porque já aconteceu de algumas pessoas morrerem e você tá ao vivo no ar. O mais recente, vai, que eu vou lembrar aqui, assim, ó, de imediato, foi o senador Major Olímpio. A gente estava ao vivo, lá no Jovem Pan agora, de tarde, do nada, a produção fala: o senador Major Olímpio faleceu, tá? Essa notícia. E aí você, ali no seu laptop, discretamente, você vai começar a procurar as primeiras informações preliminares, claro, a produção também começa a disparar, jogar isso para você. E aí você tem que ter uma bagagem ali, né? Claro, então os repórteres para dar aquele reforço para você começar a repercutir. Então acho que todo breaking news é um desafio. Todas as coberturas ao vivo, como eu te falei, do Joe Biden, da posse dele, que a gente tem que repercutir, né? Passo a passo que ele vai dando aquilo ali ao vivaço, né? Não tem script, você vai falando. Cobertura de manifestação, ao vivaço, não dá tempo de escrever. Você tem que ir falando as Nossa. imagens. Aí você entra entrevistado, entrou, você tem que desenvolver aquilo com ele e repercutir, né? O assunto tem que ter uma bagagem, né? Muita gente me pergunta, tem que ter essa bagagem, estudar, estudar muito. Vou te dizer que foi um ano para eu me acostumar de fato a entender toda essa mecânica, tudo leva tempo, né? E claro, quanto mais você pratica, melhor você fica, quanto mais você vivencia, melhor você fica também. Porque é tudo uma grande história, né? E você vai participando dessa história, você vai conseguindo pegar esses pontos para em um determinado momento, em uma manifestação como entrevistado, você tem bagagem para fazer, pum, aquela pergunta que faz muito sentido, sabe? Coisas que aconteceram ano passado, retrasado, dependendo do assunto hoje, elas se encaixam perfeitamente, a gente consegue fazer esse paralelo. Por isso o jornalismo é uma profissão de tempo, de credibilidade, entendeu? Verdade. Olha, Tatiana de Oliveira, abraços, editora-chefe do Band News TV. Ela faz a pergunta: qual foi o maior desafio até agora? O maior desafio até agora, eu vou te falar que foi a do Joe Biden, porque eu tive que fazer tradução simultânea. Nossa. Tive que fazer tradução simultânea, não tinha um tradutor, no caso, na emissora naquele momento. E, como eu te falei, né, eu tive essa experiência no exterior, eu falo inglês.
Foi a primeira vez na vida que eu fiz tradução. Aí, né, vem aquela responsabilidade, meu Deus, eu não posso transmitir errado o que o presidente está falando para a audiência. Mas deu tudo certo no final. Foi a primeira vez que eu fiz aquilo, de ouvir, né? Enquanto você está ouvindo, aí você começa a traduzir. Mas enquanto você está falando, o presidente, ele continua falando também. Então, como que você pega esse fio da meada, né? Mas deu tudo certo. Eu acho que esse dia que nós ficamos, se eu não me engano, 4 horas direto, 5 horas. Já fiz coberturas também mais extensas, viu? Nas eleições municipais também. É o dia inteirinho, né? O domingo inteirinho ali no estúdio ou também na rua. Primeiro turno eu estava na rua fazendo a cobertura de um candidato, segundo turno eu estava em estúdio. São coberturas assim gigantes, né? De horas, mais de 5, 6 horas. Mas essa da tradução simultânea foi um super desafio, mas que deu tudo certo. Mas na hora que falaram no ponto, Lívia, você vai ter que traduzir. E o Joe Biden começou a falar, eu falei, então vamos lá, vou ter que começar a traduzir. Mas deu certo. Nossa, desafio total. Aqui tem o comentário da Tatiane Leão. Tatiana Leão, isso. Acompanhei a contagem de votos das eleições americanas. Foi uma cobertura memorável, um evento histórico. Foi, sim. Também, né? Tinham as duas torcidas, né? Donald Trump e Joe Biden. Então, o mundo inteiro estava com os olhos voltados ali, né? Porque muita coisa que acontece nos Estados Unidos, praticamente todas também delineiam bastante os rumos do mundo todo, principalmente do Brasil, né? Pelas nossas relações diplomáticas aqui, o futuro, né? A gente repercutiu muito o que mudaria com o Joe Biden, o poder nessa relação, né? Porque o presidente Bolsonaro criou uma relação com a figura de Donald Trump, não com os Estados Unidos em si ou com o Congresso americano, mas com a figura de Donald Trump. Então, o que mudaria com o Joe Biden? Então, essa foi realmente uma cobertura, uma disputa, né? Uma corrida eleitoral que os olhos estavam totalmente atentos, né? Também, como eu te falei, a relação Estados Unidos e China, né? Quem será a próxima grande hegemonia? Especialistas, muitos deles já dizem que a China já é a grande hegemonia do mundo, né? Que agora a China se entrelaça com a Rússia para poder, enfim, dominar de vez, mas outros ainda insistem que são os Estados Unidos, e assim a gente vai acompanhando. Então, é importante, sim, acompanhar e entender, né, quem será o próximo presidente, o próximo que vai liderar, quais são as ideias dessa pessoa, dessa chapa, né, nesse caso, Biden-Harris, para poder delinear o futuro do mundo, o futuro do Brasil. Muito bem. Uma pergunta que é retórica. O futuro do jornalismo será totalmente online? Uau! Eu acho que é retórica, né? Online em Por que que não? sentido, assim, você diz? Online, em tempo real. Tudo vai acontecer ali em tempo real. Não vai Hum, ter mais aquela coisa do famoso jornaleiro, vou ali comprar um jornal, porque a informação já está aqui na minha mão. tá. Essa é uma ótima pergunta. Muita, assim, os telespectadores, as pessoas em comum, elas também reportam. Né? Se acontece ali uma explosão, você pode ter certeza que alguém vai ter um celular e vai filmar aquela explosão, né? Então, todo mundo é sim um pouco o repórter, que reporta o que acontece. Então, com o aparelho celular, a gente tira do bolso, escreve, faz um tweet. Então, as coisas chegam com uma velocidade gigantesca. Eu acho que o grande desafio do jornalismo hoje é a checagem dos fatos. Né? Começam a chegar, por exemplo, diversas informações assim, ó, em questão de segundos, questões de segundos, e aí o jornalista ele ainda tem que falar, pera, vamos checar os fatos, entendeu? Porque isso que diferencia o jornalismo profissional, principalmente das fake news, que é um problema seríssimo que nós enfrentamos hoje em dia, né? Essa luta de ficar, enfim, lutando, é a palavra que eu posso usar, lutando contra as mentiras que são propagadas na internet. Ao mesmo tempo que essa ferramenta, né, as ferramentas das redes sociais, WhatsApp, Facebook, são maravilhosas, agilizaram muito a nossa comunicação, elas também são um grande problema para o que nós estamos vivenciando de fake news. Mas aí você diz, totalmente online? Bom, eu acho que ainda tem público, por menor que seja, ou mesmo que seja pequeno, talvez, tá? Eu estou falando isso, não tenho dados para embasar isso concretamente.
Mas tem sim público que vai lá, que gosta de pegar no papel, que gosta de ler sim o jornal, né? Todos os jornais impressos também têm a sua versão online, eu mesmo consumo online, mas ainda chega lá na redação da Jovem Pan todas as manhãs, aí ó, logo de madrugada, as revistas e os jornais, os principais jornais. E tem gente que lê, tem gente que gosta, assim, de pegar, de olhar. É um costume, assim. Então, eu acho que não morre, assim, não fica tudo 100% online, só se for daqui muitos, muitos anos. Mas o papel, para uma parcela das pessoas, tem sim a sua magia, tem sim a sua importância, o seu valor. Muito bem. E fala um pouquinho também, não podemos deixar de falar, né? É que a gente está vendo comentários, ou seja, feedback, tudo no imediato. Fala um pouquinho do feedback do público do rádio, ou seja, acompanhando o seu trabalho, como é que funciona, o que você analisa. Ah, às vezes eu levo uns xingos, né? Mas brincadeiras à parte. É, às vezes, não, é verdade. Às vezes as pessoas não concordam com o que a gente relata dos fatos, é isso que elas não entendem. Nós estamos relatando fatos, essas pessoas não entendem. Xingam daqui, xingam dali, mas todos os jornalistas acho que estão passando por isso hoje em dia, né? Nesse cenário tão polarizado. Mas, em contrapartida, também tem o reconhecimento, o carinho das pessoas que falam, eu gosto do seu trabalho. Tem um caso que eu até postei, eu não sou muito de postar, não, assim, feedbacks ou elogios, eu guardo pra mim, né? Mas teve um que eu postei e que eu acho que me tocou porque essa pessoa, vou tentar lembrar aqui, mas em suma, esse menino, ele falou assim, Lívia, eu gosto muito do seu trabalho, te acompanho todos os dias, e foi por conta, né, de, enfim, de acompanhar você, de acompanhar as notícias e tudo mais, que eu resolvi voltar a estudar. E ele é do interior do Brasil, me esqueci agora o nome da cidade exatamente, não vou me arriscar a falar porque eu posso errar. Então, ele é do interior do Brasil e ele disse que ele voltou a estudar. E eu achei isso de grande valor porque o estudo é a única coisa que vai poder salvar esse país, principalmente a partir de agora. E a educação também é algo extremamente, que está sendo extremamente afetado com essa pandemia, com, enfim, não vou me atentar aqui em política, mas com a pandemia, né, os efeitos da condição política também. Então, isso me marcou bastante, porque se eu conseguir, né, fazer com que esse menino, com esse jovem, ele tivesse vontade de voltar a estudar, porque me acompanha de alguma forma, eu falei, poxa, meu trabalho então está fazendo a diferença. Esse é algo que me marcou, né, e que eu acho que eu posso contar aqui para vocês. Nossa, muito bacana. É um presente, né? Um prêmio, posso Isso dizer é. também. É para isso, né? É para isso que eu, pelo menos, estou aqui. É por isso que eu também escolhi essa profissão. De ajudar a nossa sociedade. De ajudar as pessoas. Bom, comunicação é isso, é fascinante. O que mais te chama a atenção, desperta a sua atenção no universo da comunicação? Comunicação é tudo, né? Desde as nossas origens, primórdios. Comunicação é tudo. É o que constitui a nossa vivência, a nossa sobrevivência, como eu te falei. A forma como a gente anda, como a gente se veste, como a gente se cala, também diz muita coisa. Então, mas qual que era a pergunta? O que mais te chama a atenção? É um universo muito amplo. Há algum detalhe em especial? Nossa, isso aqui eu acho bacana. Você diz no jornalismo em si. Sim, Olha, o que eu acho bacana é... Eu acho muito bacana, assim, as pessoas que conseguem usar desses recursos das redes sociais, né? E conseguem fazer disso muitas vezes sozinhas, colocam as caras ali, têm coragem de ir para cima e fazer dar certo, serem notados, serem persistentes. Isso eu acho algo assim muito muito bacana, sabe? Por exemplo, você, Thiago, um elogio agora a você também. Eu vi no seu perfil que você é estudante, né? Primeiro semestre de sim. jornalismo, e você não está perdendo tempo. Olha só, você fez aqui, você usa o recurso do Instagram, você conversa com profissionais, você está aprendendo e você está levando conteúdo para sua audiência, entendeu? E eu acho isso fascinante. Essa persistência também vai te levar muito longe, entendeu? E todas aquelas pessoas que são persistentes. Essa é a grande
chave, é a grande palavra, assim, persistência. Eu acho que isso foi também algo da minha carreira, ter persistência. Como eu te disse, eu não comecei aparecendo assim na frente da câmera, eu fiz muito por trás da câmera, mas que me deu uma base. Por vezes eu quis desistir, muitas das vezes, mas é aquilo, né? Nunca desista daquilo que você não deixa de pensar nenhum dia. Então, isso é uma das coisas que eu acho mais fascinante, a persistência e como as pessoas, com o pouco que têm ou com os meios que têm naquele momento, conseguem fazer muito. Muito bem. A persistência é tudo, né? Ou seja, dos nãos a gente corre atrás dos sims. O que que você aprendeu com os nãos da vida, né? Que a gente recebe não também, é normal. Ai, normal. Todo dia. Todo dia. O que eu aprendi? Que tudo tem seu tempo. Principalmente nessa pandemia, a minha concepção, pelo menos a minha, tá, de sucesso, ela mudou bastante. Né? Sucesso é você ter saúde mental, é você ajudar o próximo, não importa como, né? Seja com a sua informação ou de outras formas, é você ajudar o próximo, porque nós só temos o hoje. Nós temos o hoje. Acho que essa pandemia, para mim, ensinou especialmente isso, né? Você vai deixar para amanhã, o amanhã pode não chegar, viver o agora, estar presente no agora. Essa é uma das principais lições que eu recebi com os nãos, porque os nãos, eles têm uma razão de existir, né? Por exemplo, um cristal, antes dele ser um cristal, ele é uma pedra bruta e ele só é um cristal porque ele foi muito lapidado, né? A lapidação, lapidação é o sofrimento, tá? Mas o sofrimento, ele existe para nos amadurecer. Então, Verdade. às vezes os nãos que você fica triste hoje é uma grande oportunidade de você se desenvolver para você ganhar um sim, para você estar pronto para receber aquele sim. Tem isso também, às vezes nós não estamos prontos. Então, o não, ele é necessário. Aí você tem que parar, analisar, olhar por um outro ponto de vista e trabalhar nisso para você ter o sim, para você ser alguém melhor, entendeu? Esse é o nosso grande desafio. Nós somos os nossos principais inimigos. E todos os dias nós temos que ser pessoas melhores para nós mesmos, entendeu? E não para Muito ficar bem. competindo com o outro, com o seu colega, especialmente nesse meio de jornalismo. Sendo muito sincera aqui, que tem muito da questão do ego, porque mexe com as aparências, né? Com a vaidade. Qualquer profissão que mexe só algo do ser humano é a vaidade, mas a gente tem que procurar ser melhores para nós mesmos. No fim das contas, só temos o agora. É a gente e a gente. É isso. Muito bem. Você disse também essa questão aí de competição e tal. A pergunta que eu tenho, existe ainda, pelo incrível que pareça, no seu ponto de vista, o tal glamour, né? As pessoas veem, nossa, olha só a Lívia ali na Jovem Pan, veja só quando bota uma foto. Ainda existe ainda, porque não existe glamour na profissão, é a pura ralação, né? Ou é muito. Super, não, jornalista não tem glamour, zero glamour. É trabalho, é relação, a gente mexe com realidade. Os fatos às vezes são árduos, não é glamour. Bom, eu não senti muito isso, não, dessa coisa de glamour ou de bajulação. Confesso que eu não senti, não. Pelo menos até esse momento da minha carreira, não. E eu acho isso também muito bacana, né? Porque faz a gente ter pé no chão. Nós temos que ter pé no chão, respeitar o próximo, respeitar os colegas. Então, não, eu não senti isso ainda. Mas eu falo em questão dos comentários das pessoas que acompanham, né? As Às vezes já próprias chegou algo pessoas. do tipo. Não, tem elogios, assim, gosto muito de você, do seu programa, da sua apresentação, coisas do tipo que eu acho. E eu fico muito grata também. Eu sempre agradeço. Eu leio tudo, tá? Às vezes não dá tempo de responder a todos, mas eu leio tudo e eu fico muito grata, entendeu? Não, isso é bacana. É um reconhecimento também. Quando eu gosto de algum trabalho, eu coloco lá o meu elogio. Muito bem. E eu quero deixar aqui também uma informação, né? Que eu gosto muito de perguntar. Ou melhor, você vai deixar essa informação. Qual é a dica que você pode deixar para a galera que sonha em trabalhar com a comunicação, fazer jornalismo, seja onde for, ou seja, atuar? Tá. A dica que eu dou, né?
Estudar, como eu te disse, se você quer seguir no jornalismo audiovisual, né, que envolve imagem, voz, estudar um pouquinho dos componentes que formam esse ecossistema, porque isso é algo que as redações prezam, que faz também deixa o profissional mais completo. Não estou falando para você ser o editor, mas você ter aquela noção é bacana, porque, como eu disse, você está conversando em imagens. Então, isso faz parte. Muitos repórteres também, com o próprio ofício, com a própria experiência também, acabam pegando isso e entendendo. A Gisele Bündchen, trocando aqui de assunto, não, mas tem tudo a ver. O livro da Gisele Bündchen, ela diz que com o tempo, ela entendendo, né, ali os fotógrafos, né, os diretores que dirigiam ela entendendo, ela conseguia colocar, angular o rosto dela da forma melhor para o resultado daquela foto. Ela via determinada luz e ela sabia que ela colocando o rosto dela de uma certa forma, de um certo ângulo, ia ficar bom. E por isso que sempre são resultados incríveis, mas porque ela se preocupou em entender a luz do estúdio, a luz natural, entender de fotografia, entendeu? Então, esse exemplo que eu posso trazer, isso servindo também para o jornalismo audiovisual, você entendendo um pouquinho, assim, de tudo que engloba, né, esse processo, é algo bom. Então, essa dica que eu posso dar para quem quer seguir o jornalismo de audiovisual, seja no rádio ou na televisão, mas de entender os processos, porque vai ser bom para você, entendeu? Quando você estiver ali na frente da câmera ou na frente do microfone, você vai saber o que o operador passa ali, o que você pode ajudar para entregar e para agregar o trabalho. Porque, assim, televisão não se faz sozinho. Ninguém faz nada sozinho. No rádio, na televisão. É um trabalho extremamente de equipe, né? Então, sempre quando eu faço uma cobertura ou eu faço uma postagem, eu sempre escrevo os agradecimentos à equipe. Porque eu não teria feito aquilo se não tivesse uma equipe por trás ali auxiliando e falando. Então, essa é a dica que eu posso dar. Estudar o todo, porque isso vai te ajudar a ser o melhor naquilo que você escolher trilhar. E você costuma fazer uma análise da sua evolução? Ah, sim, sou muito crítica. O que Tento não, mudou? tento não me cobrar tanto, mas o que mudou desde que eu comecei? Sim. Ah, eu acho que, de fato, isso, né? A capacidade de falar, de articular. Provavelmente eu não estaria falando assim com você há alguns anos atrás, mas porque eu tive experiências que me permitem que eu esteja aqui hoje falando dessas experiências e dando essas dicas aqui para você. Então, a vivência, né? Ela muda a gente e ela edifica. É a experiência. Muito bem. E o que você tem que agradecer a todos que acompanham a sua carreira? Familiares e aqui a galera também que está aqui no Instagram. Ah, não, eu agradeço. Eu tô vendo aqui alguns amigos que estão falando. Então, sou grata a todos, de verdade. Sou grata a todos. E esse é um pedacinho, né, do que a gente pode fazer, proporcionar. É parte do meu trabalho, né? Eu sou bastante pé no chão. É um trabalho importante tanto quanto todos. Todos os tipos de trabalho são extremamente importantes. Nessa pandemia, principalmente aos profissionais de saúde. Esses, sem eles, não estaríamos aqui, de verdade, é o que eu acho nesse momento. Então, eu sou muito pé no chão, eu agradeço grandemente, né, todo mundo que me acompanha, ou que gosta, enfim. Estou aqui sempre aberta a conversar, a ajudar no que for preciso e, claro, no que eu puder, no que estiver ao meu alcance. E fala também como é que funciona a sua rotina, né? Porque a vida do jornalista é correria. Sim, nossa, eu acordo, eu entro 5 da manhã, né? Eu faço entradas ao vivo no Jornal da Manhã. Rotina é algo também que não existe muito para o jornalista, cada hora está num horário, ou aconteceu uma cobertura, cai tudo, já aconteceu. De eu ter consultas e derruba aí, né? Desmarca, porque eu tô aqui, aconteceu tal coisa, eu vou continuar. Então, minha rotina hoje eu entro, né, super cedo, às 5 horas, então eu acordo 3h45, 4, faço o meu trabalho lá na Jovem Pan, as entradas ao vivo. Hoje eu estou cuidando mais da editoria de internacional, né, de notícias de Inter.
saio por volta de 1, 2 da tarde e eu vou cuidar da série, como eu te falei, a gente está aí nessa reta final, vou cuidar da série, de tantas outras coisas que aparecem também, apresento lives, né? Isso é outra coisa também que dá para fazer no meio. E tudo que envolve nessa vida adulta que não é fácil, cheio de tarefas. E eu procuro também cuidar de mim, não deixar, né, meu consciente, minha espiritualidade de lado, porque se a nossa base não está forte, não está saudável, o seu entorno, o seu exterior também não vai estar. Então essa é basicamente minha rotina. Muito bem. Agora, a última pergunta é uma reflexão que você, em algum momento, chegou até a responder. Mas é a pergunta que eu quero fazer. Eu adoro fazer isso. Cada um responde e os comentários são ótimos. Ai, meu Deus. Lívia, o que é o sucesso para você? Aí, ó. Ai, gente, tem que responder assim. Olha, o sucesso. Eu falei um pouquinho, né? Aqui, Falou. tá? O sucesso para mim é você ter tempo para você e ser melhor a cada dia para você, na sua espiritualidade. Acho que esse é o principal do sucesso, né? O sucesso não é só carreira e salário. O sucesso envolve tempo, envolve você, envolve sua família, né? Amar os seus amigos, a sua família, porque nós só temos o hoje. Acho que esse é o sucesso. Muito bem. E eu quero agradecer por dispor tempo. É correria, mas conseguimos. E desejar muito sucesso para você. Parabéns pelo belo trabalho que você faz na Jovem Pan. Obrigada, viu? Obrigada aí por escolher, né, conversar comigo e também muito sucesso para você, para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Bom, e a live não tem mesmo. Foi. Oi. Isso eu costumo dizer sempre que eu tenho oportunidade. Não há como exigir equilíbrio da humanidade se a base somos nós por natureza. Então, quanto mais evoluídos nós estivermos conosco, melhor o mundo será. E é disso que o mundo precisa, de bases sólidas, porque o mundo ele é desequilibrado e a gente não pode ficar mirando só os efeitos, a gente tem que olhar para as causas, e as causas somos nós que fazemos esse mundo. Então, esse é mais um ponto que eu queria deixar aqui para a gente, né? E desejar também o sucesso aqui para todos que estão nos acompanhando, porque é exatamente isso. Muito As bases bem. sólidas fazem um mundo melhor, e nós somos essa base. Bases sólidas fazem o mundo melhor. Muito bem. Tá bom? Olha, lembrando que a live não acabou por aí, porque ela vai ficar salva aqui no GTV, depois ela vai para o YouTuber, Thiago Comunicador, aí olha como já estamos avançando. Aí depois, lá na frente, vira um podcast, lá no Spotify. Então ninguém vai perder nada. Show de bola. Isso aí. Lívia, muito obrigado e obrigado a todos que passaram aqui na live. Uma ótima noite. Tchau. Tchau, obrigada. Boa noite a todos.